Olá, insubmissas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, convenhamos, vive rondando as nossas cabeças e o nosso peito, que é a culpa feminina. E eu não estou falando de uma culpa qualquer, eu estou falando daquela culpa que parece que vive grudada na gente, né? A culpa de não ser boa mãe, de não se sentir o suficiente, de não ser uma esposa dedicada bastante, a culpa de priorizar a carreira, de não priorizar a carreira, de não ter tempo para tudo e, ao mesmo tempo, querer tempo para si mesma. E aí, gente, vocês já pararam para pensar quantas vezes por dia nós mulheres nos sentimos culpadas? Eu aposto que a gente perde as contas. E é exatamente isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai mergulhar a fundo nessa questão da culpa feminina, falar de onde ela vem, como ela foi construída e por que nós mulheres carregamos essa farda de uma forma tão diferente dos homens. A gente vai olhar para isso sob o viés da psicanálise, a gente vai entender a socialização patriarcal, como a socialização moldou a culpa que parece que faz parte do nosso DNA. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso hoje, tá? E antes da gente entrar na teoria, eu quero que vocês façam um exercício comigo. Pensa na última vez que você se sentiu culpada. Pode ter sido hoje, ontem, essa semana. E agora pensa por quanto tempo você se sentiu culpada. Foi por algo que você realmente causou um dano a alguém? Ou foi por não corresponder a uma expectativa de uma outra pessoa ou sua? Ou foi porque você se sentiu que não foi perfeita em todos os papéis que você precisa desempenhar? A verdade é que nós mulheres vivemos uma grande gangorra emocional constante. Se a gente trabalha muito, a gente é péssima mãe e péssima esposa. Se a gente dedica tempo à família, a gente não é uma profissional séria. Se a gente cuida de nós mesmas, a gente é egoísta. Se a gente não cuida de nós mesmas, a gente é desleixada. E vejam, é impossível vencer esse jogo. E sabe por quê? Porque o jogo foi criado de uma maneira que a gente nunca vai conseguir vencer. Essa culpa, ela não é um sentimento individual, isolado, que brota espontaneamente dentro de cada uma de nós. Ela é estrutural. Ela foi meticulosamente construída ao longo dos séculos de uma socialização que nos ensinou que o nosso valor está em servir, em cuidar, em nos anular. E sabe qual que é o mais perverso disso? É que a gente internalizou isso de tal forma que a gente se torna a nossa própria carcereira, né? A gente não precisa mais de ninguém para cobrar essa culpa. A gente se cobra, a gente se chicoteia. Então, nós mesmas fazemos esse trabalho com uma eficácia assustadora. Mas da onde será que vem tudo isso? Como será que a gente chega nesse ponto? E aí que a psicanálise vai nos ajudar a entender, né? Vamos entrar então agora na parte mais densa. E aí eu vou pedir para vocês ficarem comigo, tá? Eu vou tentar ser a mais didática possível. O Freud, que é o pai da psicanálise, ele falou muito sobre a culpa. Para ele, a culpa está muito ligada ao superego, que é uma instância psíquica nossa, né? E essa instância psíquica é aquela responsável por internalizar as normas, as regras e os valores morais da sociedade. Então, o superego é basicamente o policial interno que a gente tem, que fica vigiando se a gente está sendo boa ou má, segundo os padrões que nos foram ensinados. E aqui está o grande pulo do gato. Esse superego, gente, ele não é neutro. Ele não é igual para homens e mulheres. Ele foi formado através da nossa criação, da nossa socialização, das mensagens que a gente recebe desde que a gente nasceu, do que é ser uma boa menina, do que é ser uma boa mulher. E aí o Freud, diante desse conceito, ele também desenvolve o conceito do complexo de castração, que, francamente,
ele é muito problemático sob a perspectiva feminista, porque ele vai a partir de toda aquela ideia da inveja do pênis. Mas a gente vai usar esse conceito, que tem inúmeras críticas, como uma forma de um trampolim para ir para algo mais interessante. As psicanalistas feministas que vieram depois do Freud, como a Karen Horney e a Melanie Klein, elas vão contestar, perdão, Freud, e elas vão trazer algo fundamental, de que a culpa feminina ela não vem de uma inveja anatômica, né, de uma inveja do pênis, mas sim de como nós somos socializadas para sermos cuidadoras, para colocar as necessidades dos outros sempre antes das nossas. E aí a Melanie Klein, que é uma psicanalista muito importante do século XX, ela nos traz muitas contribuições fundamentais para entender a culpa feminina. A Klein ela desenvolve conceitos que são extremamente relevantes para a nossa discussão, que são os conceitos em relação à posição esquizoparanoide e à posição depressiva. Na posição esquizoparanoide, que é a posição mais primitiva, o bebê ele vive num mundo de objetos parciais. Ou o seio é bom, ou o seio é mau. Tudo é dividido e cindido entre o bom e o mal, o amor e o ódio, né? Não existem nuances, não existem meios termos, não tem algo que é complexo. Enquanto na posição depressiva, que é uma posição mais madura, a criança ela vai percebendo que a mãe ela é um objeto total, ou seja, uma pessoa inteira que pode ser ao mesmo tempo boa e mal, ou seja, a mãe, o seio mal, né? Ele ao mesmo tempo o seio bom também. E aqui é algo crucial para o desenvolvimento das crianças, porque a partir desse momento que a criança ela percebe que o mesmo objeto é quem frustra e quem acolhe, ela vai começar a se sentir culpada pelos seus impulsos agressivos que eram direcionados ao seio ruim, né? Que era direcionada àquela cisão que ela fazia da mãe como um objeto ruim. E aí ela vai temer ter destruído o objeto amado com a raiva, né? E com as suas próprias demandas e seus impulsos destrutivos. E aí o que a criança ela faz com essa culpa? Ela tenta reparar, que é o que a Klein chama de reparação, ou seja, o impulso de consertar, de cuidar, de restaurar o objeto que ela acreditou que foi danificada por ela mesma. Agora, vamos prestar atenção nisso daqui, porque é isso que é fundamental, né? O que acontece quando essa dinâmica kleiniana é atravessada pelas expectativas de gênero? Nós, meninas, somos socializadas para viver eternamente nessa posição de reparação. Então, a gente é ensinada desde cedo de que a gente é responsável pelos sentimentos alheios. Se o irmão está triste, a gente tem que consolar. Se a mãe está cansada, a gente tem que ajudar. Se o pai está bravo, a gente tem que acalmar. Então, a gente cresce acreditando que somos responsáveis pela harmonia da casa, pela convivência emocional, né? Pela pacificidade que há ao nosso redor. E aí a Klein, ela também falou sobre a inveja primária e sobre como a gente lida com os nossos impulsos destrutivos. E aqui que está o perverso, porque as meninas aprendem que os seus impulsos agressivos, a sua raiva, o seu descontentamento, são inaceitáveis. Então, o que a gente faz? A gente volta essa agressividade contra nós mesmas. Ou seja, a culpa se torna a nossa forma de lidar com a raiva que a gente não pode expressar. E quando a gente não consegue reparar o outro, quando a gente não consegue deixar todo mundo feliz, o que vem? A culpa devastadora de nós mesmas, ou seja, a raiva introjetada para dentro. E aqui a gente precisa fazer uma conexão que é muito importante, que é da dinâmica kleiniana da culpa e a reparação, e que isso, né, como isso pode ser explorado no âmbito dos relacionamentos abusivos. Porque nos relacionamentos abusivos, o agressor, ele frequentemente
usa a culpa como uma ferramenta de controle. Ele cria uma dinâmica onde a mulher se sente constantemente em dívida, constantemente falhando, constantemente precisando reparar tudo ao seu redor. O abusador, ele vai oscilar a visão que ele tem dessa mulher, porque essa visão ela é cindida, ela está numa visão esquizoparanoide entre objeto bom e objeto mau. Então, quando está sendo bom, ele é gentil, amoroso, a mulher sente um grande alívio. Quando ele é agressivo, ele é muito agressivo, violento, cruel, e ela não vê ele como alguém que ela escolhe, né? Então, esse objeto ele acaba sendo totalmente dual, né? Então, ela acredita que ela foi responsável por essa mudança da posição esquizoparanoide. Então, ela acredita que ela foi responsável pela mudança desse estado emocional dele, né? Então, por isso ela vai acreditando que se ela é capaz de provocar essa mudança, é porque ela não soube cuidar direito do objeto bom, né? E aí ele se tornou mal. E aí ela acha que ela pode resolver essa mudança de estado, né? E aí isso vai ativando também a posição depressiva dela. Ou seja, eu destruí o objeto bom com as minhas inadequações, com as minhas faltas, e aí vem um impulso de reparação, do tipo, eu preciso consertar isso, preciso ser melhor, preciso cuidar mais. Então, se eu fizer tudo certo, ele vai voltar a ser o homem que eu amo. E aí isso vai criando um ciclo muito vicioso e totalmente devastador, porque a mulher ela vai assumindo a responsabilidade pela violência que ela sofre. Ela vai começando a acreditar que se ela for suficientemente boa, ou suficientemente cuidadosa, ou suficientemente dedicada, ela vai conseguir reparar o relacionamento e trazer de volta o objeto bom. E sabe qual é o pior? Que o abusador ele sabe disso. E ele vai explorando essa culpa, né? Então, depois de um episódio de violência, ele frequentemente vai falar que ela deixou ele sem opções, que foi ela que provocou. Se ela não tivesse feito tal coisa, ele não teria reagido dessa forma. Então, ele começa a projetar a culpa nela. E ela que já foi socializada uma vida inteira para aceitar a culpa, para se responsabilizar pelos sentimentos alheios, para reparar, para absorver essa culpa como se fosse sua, ela faz isso rapidinho. A Klein, ela também falou sobre os objetos internos, né? O como nós internalizamos as figuras importantes da nossa vida e elas passam a viver dentro de nós, dialogando conosco o tempo todo. Então, em um relacionamento abusivo, a mulher ela vai internalizando a voz do abusador, mesmo quando ele não está presente. Ela vai ouvindo essa voz, criticando, culpando, diminuindo, mesmo muitas vezes após o final do relacionamento. E aí, a necessidade de reparação ela vai começar a se tornar obsessiva. Por quê? Porque a mulher ela vai passando a viver em função de não provocar, de não causar raiva nele, de manter a paz, de fazer tudo perfeito. Ela deixa de existir como sujeito, com desejo próprio, e passa a existir como objeto reparador. E aí é importante falar que essa dinâmica não é culpa da mulher. E isso eu vou repetir mais uma vez, essa dinâmica ela não é culpa da mulher. O abusador é o único responsável pela violência. Mas entender essa dinâmica kleiniana nos ajuda a compreender por que é tão difícil sair de relacionamentos abusivos. Porque mulheres tão inteligentes, tão fortes, tão capazes ficam presas nesse ciclo. Porque não é uma questão só racional, é uma questão psíquica, enraizada em como a gente foi constituída como sujeitos em uma sociedade patriarcal, que nos treinou desde cedo para essa posição de reparação interna, né? Então, e aí, entrando um pouco no Lacan, que é outro grande psicanalista, e ele nos traz
a ideia do desejo da falta, para o Lacan, o sujeito é constituído sempre pela falta. E o desejo é sempre o desejo do outro. Mas qual é o desejo permitido às mulheres dentro do patriarcado? O desejo de ser desejada, o desejo de ser útil, o desejo de servir. Então, quando a gente deseja algo para nós mesmas, algo que não está a serviço do outro, a gente sente culpa. Por quê? Porque a gente foi estruturada psiquicamente para exigir sempre em função do olhar e da necessidade do outro. A culpa feminina, ela não é um bug do sistema. Ela é uma feature, sabe? É um mecanismo de controle extremamente eficaz que garante que a gente continue nos policiando, nos limitando e nos sacrificando. Então, diante disso, agora que a gente já entendeu como a culpa opera no nível psíquico, vamos olhar como ela é constituída socialmente. O patriarcado, ele é um sistema de dominação que existe há milênios, e ele não se mantém apenas pela força bruta. Ele se mantém através de mecanismos sutis e sofisticados de dominação. E a culpa é um dos principais. Desde pequena, nós mulheres somos socializadas de forma completamente diferente dos meninos. E essa socialização é o grande alicerce da culpa que a gente carrega. Então vamos pensar na nossa infância. Quando o menino é bagunceiro, ele é levado, ele tem muita energia, e diferente da menina que é bagunceira, ela é mal educada, ela não tem modos. Então os meninos são incentivados desde cedo a explorar, a se sujar, a serem aventureiros, enquanto as meninas são ensinadas a serem comportadas, limpinhas, delicadas. Os meninos, eles ganham carrinhos, ganham bolas, ganham ferramentas de brinquedo. Enquanto as meninas, elas ganham boneca, panelinha, vassoura, né? A mensagem, ela é clara desde cedo. O mundo é público para os meninos. O mundo doméstico é para as meninas. E tem mais, as meninas, elas são ensinadas a cuidar, a ajudar a mamãe a arrumar a mesa, a cuidar do seu irmãozinho, a ser boazinha, enquanto os meninos, eles são liberados para brincar, né? Sai da cozinha, isso não é coisa de homem. Essa divisão, ela não é inocente. Ela está preparando as meninas para uma vida inteira de trabalho não remunerado, de cuidado com os outros e de total abnegação. E o que acontece quando a gente vai internalizando essas mensagens? A gente cresce acreditando que o nosso valor está em sermos úteis, prestativas, cuidadosas. A gente cresce acreditando que a gente tem uma obrigação moral de cuidar de todo mundo. E aí vem a adolescência. E a coisa vai ficando cada vez mais complexa, porque as nossas roupas passam a ser policiadas, nossos corpos são constantemente comentados, a gente é ensinada que a gente tem que se proteger dos homens, mas ao mesmo tempo a gente tem que agradar os homens. E se a gente sofre assédio ou violência, a primeira pergunta é: o que você estava vestindo? Onde você estava? Por que você estava sozinha? A culpa, ela sempre recai sobre nós, vítimas, e não sobre os agressores. Então a gente vai chegando na vida adulta carregando camadas e camadas de culpa pelo nosso corpo, que não é perfeito, culpa pela nossa sexualidade, que não pode ser nem muito nem pouco, culpa pelas nossas ambições profissionais, que nos tornam mais masculinas ou mais duras. E aí vem a maternidade, que é o grande ápice da culpa feminina. A maternidade no patriarcado é cerceada por um ideal impossível, que é a mãe perfeita, sempre disponível, sempre amorosa, sempre paciente, que se sacrifica o tempo todo sem reclamar. E quando a gente não consegue corresponder a esse ideal, a culpa é devastadora. Por quê? Porque é uma culpa sempre pautada em amamentei pouco tempo, ou culpa porque eu amamentei muito tempo, ou culpa por trabalhar fora, culpa por não trabalhar fora, culpa por ter ajuda, ou culpa por não ter ajuda o suficiente. É culpa, culpa, culpa o tempo todo. E onde estão os pais nessa equação? Ah, os pais, quando eles ajudam, eles são aplaudidos. Quando estão com os próprios filhos,
eles dizem que eles estão dando uma mãozinha, né? Como se fossem visitantes ocasionais na vida das próprias crianças. Enquanto isso, as mulheres vão carregando sozinha o peso da criação, da educação, do cuidado emocional, e ainda a gente vai sentindo culpa por não dar conta de tudo. Isso, gente, não é algo que é natural, isso é uma engenharia social. É o patriarcado operando da sua forma mais cruel, né? Fazendo com que nós, mulheres, nos torturemos o tempo todo. E aí, para já caminhar para o final, vamos olhar tudo isso através da própria perspectiva de gênero, porque é fundamental a gente entender gênero não como uma biologia, mas como uma construção social. A Simone de Beauvoir, ela já nos disse em 1940 que ninguém nasce mulher, né? Torna-se mulher. E o que ela quer dizer com isso? Que tudo aquilo que a gente entende como feminino não está no nosso DNA. Não é hormonal, não é algo natural. É aprendido, é construído, é imposto. Já a Judith Butler, que é uma filósofa mais contemporânea, ela vai além, ela nos mostra que o próprio gênero é performativo, ou seja, que não existe uma essência feminina que nos faz sentir culpa, por exemplo. Existe uma performance de gênero que inclui a culpa como um de seus elementos centrais. Então, ser mulher dentro da matriz patriarcal é performar a abnegação, é performar o cuidado, a disponibilidade emocional. E quando a gente não performa isso, a gente é punida. Não necessariamente com violência física, mas com algo que é igualmente poderoso, que é a culpa. A culpa, portanto, é um instrumento de manutenção da ordem de gênero. Ela nos mantém no nosso lugar, ela garante que a gente continue fazendo um trabalho reprodutivo e emocional que vai sustentar toda a sociedade sem questionar, sem cobrar, sem parar. Então, vamos pensar agora em alguns exemplos concretos sobre isso, né? Por que que as mulheres fazem a maior parte do trabalho doméstico, mesmo quando elas trabalham fora, tanto quanto os homens? Porque se a gente não fizer, a gente sente culpa. Culpa de ter a casa bagunçada, culpa de não sermos boas donas de casa. Por quê? Porque as mulheres, muitas vezes, elas abrem mão de promoções e oportunidades profissionais quando elas têm filhos e os homens não. Porque a gente se sente culpada de abandonar os nossos filhos, enquanto para eles é natural que a carreira venha em primeiro lugar. Por que que as mulheres pedem desculpas o tempo todo, até por coisas que não fizeram? Desculpa incomodar, desculpa a pergunta, desculpa existir, por existir. É a culpa performada em cada segundo da nossa vida. Por que que as mulheres têm dificuldade de dizer não? Porque a gente foi ensinada que dizer não é egoísmo, é maldade. É egoísmo e maldade vão gerando o quê? A culpa. A perspectiva do gênero, ela nos traz, nos permite ver que essa culpa não é uma falha nossa, não é fraqueza, não é exagero, é a resposta completamente lógica a um sistema que treinou as mulheres a vida inteira para sentir culpa. E mais, a perspectiva de gênero nos mostra que essa culpa varia de acordo com os marcadores sociais. Ou seja, mulheres negras carregam a culpa racial somada à culpa de gênero. Mulheres pobres carregam a culpa de classe. Mulheres trans carregam a culpa de não corresponderem ao que se espera de uma mulher de verdade, né, entre aspas. A culpa feminina, ela é totalmente interseccional. Ela se soma, ela se multiplica, ela se transforma dependendo de quem somos na estrutura social. E o patriarcado se beneficia de cada grama dessa culpa. Porque mulheres culpadas são mulheres controláveis. Mulheres culpadas não reivindicam, não ocupam espaços, não fazem barulhos. Mulheres culpadas gastam energia emocional se autopunindo ao invés de lutar contra as estruturas que as oprimem. Então,
Diante de toda essa análise, né, que foi bem pesada, a grande pergunta que fica é: e agora? Será que a gente está condenada a carregar essa culpa para sempre? E a resposta é não, absolutamente não. O primeiro passo para a gente se libertar da culpa é fazer exatamente o que a gente está fazendo agora. É entender da onde a culpa vem, é nomear o monstro e perceber que não é nossa culpa sentir culpa. Parece contraditório, mas é muito libertador quando a gente entende que a gente foi treinada para isso, que é um mecanismo de controle social. A gente vai entendendo e vai tirando o peso dessa nossa individualidade. Não é porque você é fraca ou sensível demais ou problemática, é porque você foi socializada num sistema que se sustenta com a sua culpa. Outra questão é que é muito importante a gente questionar cada culpa que surge. Toda vez que você sentir aquela pontada no peito, aquela sensação de estar falhando, eu quero que você se pergunte: essa culpa é legítima? Eu realmente feri alguém? Ou é apenas eu não correspondendo a uma expectativa irreal? Na maioria das vezes, eu tenho certeza que você vai perceber que a culpa ela não tem um fundamento real. Ela é apenas o seu superego patriarcal agindo e falando dentro de você. E aí é muito importante que você compartilhe. Fale sobre isso com outras mulheres, porque quando a gente vai percebendo que a gente não está sozinha, que milhões de mulheres sentem essa mesma culpa, né, fica mais fácil de identificar que o problema não é individualmente nosso, é um problema estrutural. E problemas estruturais exigem soluções coletivas. E aí é muito importante que, dentre essas soluções, seja a gente começar a praticar um pouco de autocompaixão. Entender que sim, nós vamos falhar, sim, nós não somos perfeitas. E você não vai dar conta de tudo. E eu não quero que você tenha esse interesse de querer dar conta de tudo. E tá tudo bem, porque você é humana, você não é uma super-heroína. Permitir errar sem se destruir, permitir priorizar você mesma sem se sentir egoísta, permitir existir para além dos cuidados dos outros. E aí, diante disso, você vai aprendendo a redistribuir responsabilidades. Chega de carregar tudo sozinha, no seu relacionamento, na sua família, no seu trabalho. Você começa a aprender a dizer não, a delegar, a cobrar reciprocidade. E quando alguém te acusar que você está sendo egoísta, porque vão te acusar disso, é muito importante que você se lembre que egoísmo é uma palavra usada para controlar mulheres que começam a se priorizar. E aí, o que é mais importante, gente? Que você busque o apoio terapêutico quando necessário, porque desconstruir anos de culpa internalizada não é fácil. E às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional para fazer esse caminho. E não existe absolutamente nada de errado nisso. Então, se você identificou com aquela parte sobre a dinâmica painiana nos relacionamentos abusivos, eu preciso te dizer também uma coisa muito importante, de que você não é responsável pela violência que você sofre. Nunca foi e nunca será. A violência é sempre uma escolha do abusador. Não importa o que você faça, o quanto você tente reparar, o quanto você esforce para ser perfeita, não existe comportamento teu que justifique a violência. E mais, você não pode curar o abusador com amor, com paciência, com dedicação. Esta é a fantasia da reparação, de que se você for bom o suficiente, ele vai mudar. E é exatamente isso que te mantém presa a ele. Romper com essa dinâmica é preciso reconhecer, primeiro, que ele não é duas pessoas diferentes. Ele não é o homem bom e o homem violento. O homem bom e o homem violento estão na mesma pessoa. Ou seja, reconhecer isso é muito importante, porque a gentileza é parte do ciclo do abuso. Não a verdadeira essência dele
que você precisa ficar resgatando. Além disso, é importante que você saiba que a culpa que você sente não é sua. Ela foi plantada em você, ela foi cultivada em você, foi usada como uma arma contra você. E que você saiba que sair de um relacionamento não é falhar. Sair é sobreviver. Sair é escolher você mesma pela primeira vez. Então, se você está num relacionamento abusivo, busque ajuda. Ligue 180, que é a central de atendimento à mulher. Procure a delegacia da mulher mais próxima. Converse com pessoas de confiança. E é muito importante que você saiba que você não está sozinha e que você não merece essa violência em hipótese alguma. E por último, né, para todas nós, talvez o mais importante seja a gente se juntar a outras mulheres na luta contra o patriarcado. Porque enquanto existir essa estrutura de dominação, a culpa feminina vai continuar sendo fabricada e distribuída. Então, a gente precisa cada vez mais de políticas públicas que valorizem o trabalho de cuidado. A gente precisa de licenças parentais iguais para as mães e para os pais. A gente precisa de creches públicas de qualidade. A gente precisa de igualdade salarial. A gente precisa de representatividade política. A gente precisa desmantelar tijolo por tijolo de um sistema que nos oprime. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver juntas nessa, né? Então, é isso em Submissas. A culpa feminina não é um destino, não é natureza, é uma construção social, é um instrumento de controle, é uma violência simbólica. E, diante disso, a gente pode sim nos libertar dela. Não é fácil, ninguém te falou que era fácil, não é rápido, mas é possível. E cada vez que você questiona uma culpa, cada vez que você recusa se autoflagelar, cada vez que você reivindica o seu direito de existir plenamente, você está resistindo. Você está sendo literalmente insubmissa. E é disso que a gente precisa. De milhões de mulheres insubmissas se recusando a carregar culpas que não são nossas. Milhões de mulheres insubmissas ocupando os espaços, fazendo barulhos, exigindo mudanças, porque a culpa não é sua, o sistema que é errado. Então, se esse vídeo ele fez sentido para você, em algum instante, eu queria que você deixasse um like, compartilhasse com outras mulheres que precisam ouvir isso e que se inscrevesse no canal para não perder os próximos conteúdos. E me conta também aqui nos comentários qual a culpa que você hoje está disposta a largar. Eu sempre leio os comentários e eu adoro ver mulheres empoderando outras mulheres. Vamos fazer disso uma grande revolução e militância. Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo.